E eu fiquei sabendo aí que, né, o Marco falou que não gostou do episódio, mas até aí tudo bem, cada um com sua opinião. Mas, aparentemente, pelo que eu ouvi das más línguas, ele falou Gente, que os voltamos. fãs de Bleach não gostaram do episódio. Eu não encontrei nenhum fã de Bleach que não gostou do episódio até o momento. Eu vi o vídeo, mas não por completo, porque sanidade mental é algo que eu prezo, né? E é aquele momento em que você tá diante de uma pessoa que viu três imaginações da própria cabeça e assumiu que aquilo ali é uma verdade, sabe? Olha, eu não tenho nada contra o Marco, nem conheço ele, nunca conversei com ele. Eu sempre tento evitar, tipo, julgar a pessoa pela persona dela, porque eu, Não, como narrador, sou pessoa. Não, completamente não, é diferente. Não, isso. não tô falando que você tá fazendo isso. Eu tô avisando aqui pra galera que às vezes a galera gosta de, tipo, xingar demais criador de conteúdo e confunde, né, tipo, a pessoa com o youtuber, que às vezes são completamente diferentes, né? Então, queria avisar aí pra povo do meu chat, mas acaba que a mensagem vai de eco aí pra sua live também. De que, então, galera, por mais que o Marco fale alguma coisa que vocês discordem, ou eventualmente fale de fato alguma mensagem que não é correta, ou algo do tipo, pô, não vamos atacar a pessoa, vamos atacar a ideia. Uhum. Eu já. Então, Eu tenho. Eu tenho um plantel pra isso, pelo menos nos meus registros, assim imagino, porque eu tenho um momento em que eu defendi o Marco com unhas e dentes. Porque ele tava dando uma opinião pessoal sobre aquela coisa do Tate no Yusha, né? uhum. Aquilo lá. Aí ele fez um vídeo respondendo e ele até mesmo respondeu no próprio server, sabe? Aí quando eu fiz um tweet, uma thread comentando exatamente o que ele tinha falado, eu elogiei a pessoa, eu falei com ele, ele até mandou um agradecimento, não necessariamente pra mim, mas ele agradeceu o Jumentossauro, porque ele pensava que tinha sido. Mas enfim, né? Como a índole, como índole, eu realmente reclamo. Como a índole que ele de ter colocado que fãs de Bleach estão reclamando, eu não vi nenhum. E eu realmente assumo que ele botou na cabeça dele que imaginários reclamaram. Agora, como pessoa, não tem como a gente assumir que o Marco é A ou B. Até o que eu vi, ele é muito mais uma pessoa caridosa do que qualquer outra coisa, sabe? Ele não xinga ninguém. Ele só é um conflito constante com os fantasmas, né? Tem um bocado de espantalho que ele coloca na frente. Tirando isso, Mas qualquer um tem vamos opinião combinar boba, que é né? meio que padrão da internet, né? Brigar com espantalho. Sim. Sim, sim. Então, É muito comum mesmo. Fala, gente, voltamos aí com as impressões de Bleach, sexto episódio da nova temporada. E, bom, teve uma luta aí muito esperada pelos fãs, que era o Yamamoto contra o líder dos Quincy. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não consigo. E o Rabá? É um nome em alemão difícil de pronunciar, mas ainda assim, Pausa. muitos aguardavam essa luta. Alguns esperavam por modificações em comparação ao original, inclusive, onde ela foi meio anticlimática, eu acho que seria a palavra. E no anime, infelizmente, foi meio que igual. Botaram Já conversar com o festival de pausa aqui. Eu pauso muito quando eu vejo o vídeo. No mangá, pode dizer que foi anticlimático? Eu acho que pode. Foi a intenção do autor? Foi. Pode desgostar? Pode também. Mas no anime, não foi igual. Eu acho que eles trataram melhor o momento do que no Trataram mangá melhor. pra dar uma moral pro Yamamoto que era necessária pro personagem. Foram 16 minutos sem intervalo, né, ininterruptos, só de mitada do Yamamoto, né? Então acho Não que não. tem nem discussão. Aí, Bom, a partir disso, temos a quebra de expectativa, né? E assim, depois, o resultado. Eu achei o anime uma adaptação exemplar. Exemplar. Porque assim fez com que a gente tivesse toda a sentimentação, né? O sentimento organizado e engessado para o Yamamoto, com toda a construção de personagem e cena, para depois ter aquele micro twist, né, de resolução. No mangá foi bem mais anticlimático mesmo. é, Tanto que foi ali que eu parei de ver, porque eu achei uma sacanagem o Cubo ter feito aquilo. o pessoal tinha Mas muita aqui é bem mais promessa. compreensível. Entregou, aí dá um. Porra, eu queria ver o velho sendo foda. Isso. Mas aí eu achei. Ó, comentário pessoal, tá? Independente de ser semanticamente acurado, semanticamente, pra quem é do narrativano e não conhece esse uso de Tá chamando palavras meus bizarro inscritos que eu de tenho, burro, porra. é porque os meus não sabem geralmente o que é semântica. Imagine quem não tem contato comigo, Imagina os né? seus! Essa ralé Imagine aí. quem não tem contato, cara. Calma. Quando eu comento semântica, é valor de significado, valor de interpretação, né?
Aí, eu sei que tem um valor de interpretação. Eu sei que, obviamente, foi o egoísmo do Yamamoto que o fez corromper e não perceber que a luta já estava quase pré-determinada antes mesmo dele começar. Uhum. Mas, ainda assim, eu achei um desrespeito enorme do Kubo no mangá de ter feito aquilo comigo, assim, pô, um dos personagens mais brilhantes da trama inteira. Ele é literalmente a chama, né? Em valor semântico Brahmajala, o meme que seja. Tem todo o Mikio Hatrada, que Aí, ó, viu? ele Eu é a quero um vídeo chama com tudo que isso, porra. Você quer tudo Quero um isso? vídeo com tudo isso, essas palavras doidas aí em indiano, em sânscrito, em japonês. Eu quero que você vai falar, explique tudo isso. Vou ter que ir longe, né? Mas enfim, né? Ele é a chama que sustenta tudo, É o tal, nome do beleza, capítulo, né? show. The Fire. The Fire. E também do episódio. Aí ele vem e manda um. O Alexandre até zoou, né? O Alexandre veio pela primeira vez na terça-feira, na segunda-feira. Ele falou assim: mano, o cara mandou um desvio ultimato. Ele mandou dizer de mato. Desvio ultimato. Não é não, desvio ultimato. Eu entendo a pessoa que não tem contato com Bleach achar anticlimática. No mangá. Porque no anime, cara, se você dizer que esse episódio não tá perfeitamente consolidado, tá de sacanagem. Concorda comigo? Concordo. Pra mim foi um ótimo episódio. Eu vou falar umas coisas bem interessantes na minha análise dos episódios 3, 4, 5, 6. Eu vou comentar sobre questões da luta e algumas pessoas podem ficar incomodadas. Mas como que o anime fez e também, assim, eu gostaria... Aquele negócio, podia ser melhor? Pode, mas esse é um argumento tão ralo, tudo pode ser melhor, né? Então eu comento um pouco sobre algumas coisas que eu gostaria, até em relação ao próprio vídeo que eu fiz, reescrevendo ali o roteiro da cena. Mas eu me diverti e fiquei bem satisfeito com o anime, sabe? Eu acho que eles fizeram uma das coisas mais necessárias, que era fazer o personagem ter um momento pra gente ver como que ele era incrível. E coisa que o mangá sempre só atiçou a gente, raramente deu cenas dele, só tipo com o Aion e Isso. tal. Não perdeu pro Aizen, perdeu pro Aizen, né, também. E aí o anime ele deu essa moral, a gente viu ele lutando de forma foda, os poderes dele sendo opressivos. E aí tem a forma que a batalha é construída, né, com ele é o vilão daquela batalha, né, a forma que ele fala, que ele se comporta, os poderes malignos dele, né, de reviver os companheiros do Yohama. E a composição Vale também, né, dizer, do roubo da Bankai, que as pessoas tomam muito, como o Byakuya ou o Yamamoto ficam sem vontade de lutar depois que a Bankai é roubada, mas eles não lembram que a Bankai faz parte da alma da pessoa, eles estão roubando a alma da pessoa quando fazem aquilo. sim, O sim. Hitsugai fica desesperado, o Byakuya fica nervoso, e o Yamamoto, ele se perde, ele tipo, literalmente perde a vontade de lutar. É frustrante ainda? É. O Kubo quis que fosse frustrante? Quis. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de coisa pra fazer essa sensação ser menos frustrante como leitura e mais frustrante como sentimento em relação aos personagens. Também gostaria, mas é a vida, sabe? É isso que a gente tem e o anime melhorou. Eu ia até comentar. Não, você trouxe uma ótima colocação. Eu ia comentar até de como teve finalmente uma construção para o Yamamoto tomar partido, né? Porque até mesmo antes dele ir e acabar com um dos da Justafel bizarra do Cubo, teve a morte de Sasakibe, né? Uhum. Quando o Sasakibe foi declarado falecido, antes mesmo, né? Ele simplesmente não mexeu um músculo. Ele continuou escrevendo seus haikus e ele estava parado. Quando teve o funeral do Sasakibe, até mesmo no anime, que foi uma direção primorosa, né? Uhum. Você vê que estamos construindo um personagem aqui. Ele não é mais um valor emblemático, né? Simbólico. Ele agora está sendo visado como um personagem. E a forma como ele foi visado nesse período de 6 episódios de Bleach foi perfeito. Queria que tivesse um pouco mais de desenvolvimento, mas eles preferiram ir mais pela sutileza que o Gu gosta de fazer, que no mangá é até mais explícito. A gente tem o diálogo do Byakuya, se eu não me engano, falando sobre o Sasakibe, dando moral pro Sasakibe, mas eu entendo também porque que o anime quis deixar isso pra lá e focar em outras partes, né? Então, bora aí. Uns extras, tem uns extrazinhos ali que não tinha no original, mas ainda assim, meu Deus, que desperdício essa luta, poderia ter sido tão melhor. Eu vou exemplificar nesse vídeo, dar umas ideias aqui de como poderiam ter melhorado ela sem fugir da história. Ih, tá querendo copiar meu vídeo, ia lá, Marco, que isso? Na linha, né? Cara, olha, com todo respeito, não vou assumir que você fez melhor, mas eu
apostaria muito que você fez bem melhor que ele. Cara. Depois assiste, eu contratei até artista pra fazer storyboard, pô. O vídeo tá bonitinho. É mesmo? Aham. Botei efeito Ó, sonoro, fiz gente, tipo um animezinho, sabe? próximo sábado aí, ó, a gente vai ver o vídeo Assiste. narrativando aqui. Eu acho que eu nunca vi um vídeo seu. E eu Cara, até queria ter visto aquele. caralho! Eu queria ter visto aquele do Kisho Tenketsu. Ao Queria ter visto em vivo! live, não vi. É esse o tipo de Não, eu que a nunca gente vi se um vídeo relaciona. seu. Eu nunca vi um vídeo seu em live, animal. Ah, tá, aí sim. Pelo amor de Deus, cara. Beleza. Aí tá ok. Que isso, cara? Falando naturalmente assim, eu nunca vi um vídeo seu, e tal. Que isso, cara? Então, beleza, depois assim, esse vídeo ficou bem divertidinho. É um vídeo mais, não é de fã, mas assim, ele é um vídeo mais leve, onde eu vou mais, tipo, tentar reajustar a história dentro do que eu poderia fazer. Dentro no do sentido... que ela mesma se propõe, né? Eu não posso, eu botei regras, eu não posso alterar o resultado, eu não posso usar parte do futuro pra ajustar ritmo, eu não posso Isso. falar que vai ter uma luta Correto. fodona, bem animada pra justificar, não, é roteiro. Storyboard é roteiro. Correto. Você já trouxe um ponto aqui que o Marco não faz. Pode dar play. Da história. E não dá essa sensação meio... É sério, Autor? Começa tão bem a luta e termina dessa forma, sério? Eu não tô falando de morrer, gente, ou não morrer, Sério? não. É outra coisa. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Se quer vídeos no mais aí no meu trabalho, inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu vou pular, Ou as impressões aí de Bleach, que eu faço de vez em quando. Não tô garantido que eu vou comentar todos os episódios. Já falei aqui várias vezes, quando tiver um episódio mais marcante, aí eu comento. Vamos lá. Esse episódio foca na luta do Yamamoto com o líder dos Quincy. Inclusive, eu não vi a cena extra que teve depois dos créditos no episódio anterior. Já começou errado. Que é o Yamamoto chegando lá. Inclusive, completaria o capítulo do mangá. Aí eu poderia ter dito que adaptaram certinho 6 capítulos do mangá. Foi bastante capítulo no episódio passado. Nesse episódio foram 5, a nível de curiosidade. E, bom, aparece os Quincy que lutaram contra os outros, roubaram até os bancais deles e não fazem nada contra o Yamamoto. Ele é muito poderoso, acaba com ele de hit kill. Detalhe, não deixa claro que eles roubaram, porque aqui a gente tem o Stein Eater que tava lutando contra e, bom, aparece o Rose. Os Quincy que lutaram contra os outros, roubaram até os bancais deles e não fazem nada contra o Yamamoto. Ele é muito poderoso, acaba com ele de hit kill. Então deixa claro que aqueles Quincy nem eram tão fortes assim. E mesmo assim ganharam desse pessoal aí da Soul Society. Não, ele entendeu completamente errado. Ó, não, vamos lá. Antes de qualquer análise preconizando o nível de poder, no entendimento do próprio Marco ele tá errado, porque não é pra dizer, eles nem eram tão fortes, eles nem eram fortes assim, e ainda assim acabaram com os outros. É o contrário, o Yamamoto que é muito mais forte que ele. Exatamente. Não que eles não sejam fortes. O Fear ganhou do Byakuya, o PSB, todo mundo que ele lutou, e o outro, o cara que tem os dentes preto e branco, que era que é o outro Stein Eater lá que eu não lembro o nome, ele ganhou do Love, do Love, né? Foi. Então, todo mundo ali é nível capitão pra cima. Não é Yamamoto que é 10 capitães juntos. Dos capitães da Soul Society. Tudo bem que roubaram o bancai deles. Mas o Yamamoto aí não usou bancai e acabou com eles. Não foi só ele, inclusive. O Kenpachi também conseguiu isso inicialmente, mas não teve nem chance ali contra o líder dos Quincy. Aí foi o contrário, ele que acabou completamente humilhado. O cara até fala como ele é fraco e tal. E, bom, segue... Lembrando que isso aí, quando você percebe direitinho, não é o Rabá. Esse é o Roid. Ou seja, o Roid é mais forte do que o Zaraki. Não. Pausa. Tá pausado mais já. Mais forte que o Zaraki sem bancai. É isso, ok. Mais forte que o Zaraki até esse ponto da história. Que é um Zaraki que venceu do Noitora com uma espadada de 2 mãos. Com um golpe. Correto. Ou seja, é um Zaraki muito forte. É um Zaraki sem Shikai e sem Bankai? Mas é o Zaraki aterrorizante que a gente viu durante a história toda e já era babado, já tinha um ovo babado por toda a fandom. E mesmo assim, o Roid ganhou dele sem dificuldade nenhuma, sem nenhum machucado. Ou seja, é um clone e tudo mais, é frustrante? Mas o bicho era forte pra caralho. E aí o Yamamoto tá furioso e isso ficou bem legal. As cenas dele ficaram muito, mas muito bacanas, o que gera um anticlímax desgraçado no final. Eu já vou chegar lá. O ponto é que botaram umas cenas extras aí que não tinha no original, tem umas cenas muito bacanas da luta. Mas nenhuma sequência muito longa. Ainda tá devendo isso, aqueles Sakugas que a gente chama. Que são aquela sequência... Ele acabou de mostrar um monte de Sakuga aí na tela, carai.
Eu parei de ver o vídeo por aí, eu peço perdão. Quando eu vi independente, né? Eu vi sozinho. Eu parei aí, porque pra mim só maximiza, né? Deixa bem evidente como o Marco não faz ideia do que ele tá falando. Sabe? A luta poderia ser melhor porque faltou Sakuga. Assim, Ele falou abertamente isso. podia, assim, Caramba. se tivesse mais Sakuga, deixaria a luta mais legal? Provavelmente. Eu adoraria que tivesse mais Sakuga. Que a luta fosse Sim. inteira em 120 frames por segundo. Sem o mínimo de animação estática. Mas ele pediu o Sakuga, ele mostrou vários Sakugas. A luta foi... Pra mim, existe, óbvio que isso existe como um valor aberto aqui, mas, cara, você exigir que não tá bom porque não tem Sakuga, é tipo, eu não tenho a confirmação que você não está me roubando, sabe? Eu não tenho a confirmação que seria bom porque não tem tanto Sakuga. Você tá pedindo algo que não existe. Seria melhor se tivesse também 30 milhões de dinheiro envolvido nesse episódio, seria melhor se fosse produzido por 12 anos, seria melhor. Mas, caramba, é um pedido tão vazio, sabe? Ah, falta Sakuga. Sendo que o que foi executado sem esse tal de Sakuga aí, esse mistério que é o mundo do Sakuga, tá bom, tá maravilhoso. Não tem só isso, também tem o fato de que só Sakuga não faz um episódio ser bom. A gente vai pegar aí o God of High School, falar no meu vídeo, falando do Odisseia de Bleach, e só Sakuga não faz episódio bom, né? God of High School é o show de Sakuga, tinha tudo pra ser incrível. Eu amo a premissa idiota deles, de torneio o tempo todo com seres cada vez com mais poderes, eventualmente stands no meio. Mas o anime foi um cocô. Infelizmente, deixou muito a desejar. Então, não é só Sakuga que faz uma luta ou o anime ser bom, né? Mas assim, aquele negócio que a gente comentou, é muito falar, podia ser melhor. Claro, podia. Tudo pode ser melhor. Mas e aí? Sequências de ação fluidas, muito longas, que você fica muito impressionado. Não vem falar que você não tem Bleach, não. Tinha. Em algumas partes, geralmente nos clímax mais marcantes, mas tinha sequências assim, sim. Bleach teve sequências muito boas de luta, algumas em comparação a outros animes da época, Big Tree, até que não tanto. O arco mais bem animado é o arco final dos Fullbringers e o arco dos fillers, dos clones, que vem logo antes. Que é um show de saco, é absurdo. Eu fiquei impressionado como eles gastaram tanto dinheiro num filler daquele. Mas aí que tá, não é dinheiro. Dinheiro, boa vontade, paciência, animadores de qualidade. E o caso aqui, a Pierrot, ela tava usando de laboratório, sabe? Uhum. Ela usou de laboratório muitos ali que queriam fazer os seus próprios freelancers, vamos dizer assim. Aí jogava a galera ali no meio. E não sei por que diabos essa equipe, de fato, fez uma célula de animação muito boa. Porque se você for colocar Boruto do lado, Boruto também faz isso. E Boruto não tem tanta animação boa, né? Mas e aí tem a luta do Green Joe com o Ichigo, tanto na cidade de Karakura quanto no Ecomundo, é bem animada. Tem uma luta do Hisagi contra um Fraction, que tem uma coreografia de espada muito boa. A luta do Byakuya com o Ichigo é bem legal. Mas em geral, Bleach não tem tanta compilação de Sakuga igual você vê nos animes, né? Então, assim, a média dos 6 episódios que a gente viu até agora, se você comparar com a média, sei lá, de 6 capítulos cada arco de Bleach, eu acho que, tirando os Fullbringers e o dos clones, eu acho que aqui tá bem superior. Nessa temporada a gente não viu nada nesse nível ainda. Efeitos tá ótimo, sequências curtas, tem umas muito legais, mas falta aquelas sequências longas, impressionantes que você fica voltando. Isso aí não teve até agora em Bleach. É uma crítica minha, por não ter colocado alguma coisa assim. Talvez seja difícil de fazer um negócio desse com base no que eles têm do mangá. Possível. A cena dele indo Me dói muito. no telhado, jogando a telha no Yamamoto soltando bafo de pimenta do Agumon, depois cortando o negócio em dois, a casa em dois, eles caindo no chão e depois fazendo nada pessoal, como é que é? Nothing Personal Kid, tipo, desvio e te mato atrás. Teve um monte de... Pô, essa cena durou tempo pra caramba. E assim, podia ter cenas maiores, podia, mas... Podia. Como que eu posso dizer? Cara, mas que o cara que até brincou aqui agora na minha live. Falta o Semântica Brasil, né? Cara, por quê? Pra que Sakuga? Vai ficar bom por causa disso? Você tem uma semântica inteira. Baseado no material, que ele até mesmo acabou de dizer. Você tem uma semântica inteira trabalhada de maneira boa, de maneira proveitosa. Você vai ficar ainda pedindo pra ser bem animado. Eu fico muito irritado com isso, poxa. Fico muito irritado com isso. Acho que o problema é, tipo... É inferiorizar o que foi trabalhado, porque não teve Sakuga, sabe?
Não só isso, que é tipo, tem uma casa que é bem pintada por fora, você vai morar nela, ela tá caindo aos pedaços, nada funciona, não tem privada. Tipo, não adianta o negócio ser bonito se não tem substância. Não adianta ser Quer Kimetsu. dizer, tem. Nossa. Aberto aqui. Aí, ó, foi o igual que Tá falou, bom. hein? Foi o igual que falou. Eu mesmo. Não adianta, não adianta. Tipo, é bonito, é divertido, vai até ser, mas eu prefiro que o negócio tenha um significado, me impacte de uma forma legal. Porque ver animação por animação boa, sei lá, eu abro o Saco Gaburu e assisto, sem assistir nada da obra. Mas se eu tô assistindo a obra, eu quero ter um sentimento, né? Mas o ponto é que foi muito bem animado. Não tô reclamando da animação do episódio. Você acabou de reclamar, tem 10 minutos, 3 minutos Morde a você sopra. reclamou do episódio, porra. Da animação do episódio. Morde a sopra. Oi? Impressionante. Porra, Marcos. Só que podiam ter feito uma cena mais marcante ali, com o que eles tinham de material do mangá. Olha, eu achei quase todas as cenas dessa batalha marcantes. Eu achei todas elas muito marcantes. Todas são Algumas eu não excepcionais, fiquei cara. positivamente marcado, vou ser sincero. Eu não gosto do CGI dos esqueletos. Que Gostei. eles botaram. Gostei. Não gostei. Cara, gostei. Achei Assim, incrível. foi um CGI com estilizado ali, com uma pintura mais... com os tons mais chapados ali de preto, pra fazer a sombra, tipo no mangá. Uhum. Beleza, ajudou a não ser horrível. Pra mim só ficou fraco. Não, eu gostei do CG. Mas, assim, eu achei creepy. É creepy. Dá uma sensação de estar fora do lugar, assim, Isso. né? Otherworldly. Uhum. Eu achei creepy. E bom, parece que o Yamamoto tá na vantagem, tá botando pressão pra caramba sobre o rei dos Quincy. Yamamoto tá O na vantagem efeito do durante a luta Bankai toda. dele ficou muito legal também. Evapora toda a água da Soul Society. A chama também some, já que a espada dele Não é só isso, quando eles mudam o filtro de cor também, né? Uhum. Muda a forma que a gente tá observando a cena e tal. Tá legal. concentra tudo. Mas o ponto é que o tempo inteiro parece que ele tá na vantagem, tá até estranho isso. O rei dos Queens Ó, é isso aí, Marco! Esse é o ponto! Pô, então você tem que gostar do final. Se você entendeu que tá estranha a luta, é porque é a dica de que vai dar tudo errado. lá tá se cagando de medo. Em vários momentos lá, ele parece acuado. Isso aí tá meio, tá fácil Yes! demais. Os dois não Isso! deviam ser pelo menos equivalentes. Tá só o Yamamoto Pois é. metendo o sarrafo lá e o cara tentando se aguentar vivo. É a impressão que você Essa tem. cena é Ele usa perfeita. espada também. Ele tá falando tudo que eu tô falando na minha análise. Cara, Marco, você... Obrigado, mentes inteligentes pensam iguais, né, Marco? É isso apenas. Rapaz, eu não vou falar nada. Eu sei, não vou tô falar sacanagem aqui. Mas assim, tudo isso que ele falou tá certo. E esse é o ponto de você chegar no final da luta e falar, puta que pariu, ele foi arrogante pra caralho. Tipo, o Yamamoto, né? Tava tudo mostrando que tava esquisito. Até O Yamamoto quem nunca poderia lutou muito contra bem- o personagem Yamamoto tá achando poderia- esquisito. Yamamoto poderia muito bem ter percebido, né? Que ele tava muito acima do poder. Não só isso, mas ele tava cego. Esse é o ponto, né? Uhum. Ele tava cego pela morte do Sasakibe, ele tava cego pela própria arrogância, ele tava cego pelo ódio, ele tava cego por vários motivos. E essa parte que é legal e que o deixa frustrante também no final o personagem morrer, que a gente conversou mais cedo. Ele não consegue fazer grande coisa com a espada. Então o cara tá só levando. Então a luta parece meio desbalanceada. Eu esperava uma luta mais balanceada, quando eu tava lendo o mangá no caso. E bom, em vez de acabar com a luta de uma vez, o Yamamoto fica arranjando formas de torturar mais o cara. Ele começa a invocar o espírito dos mortos, porque o cara usa uma habilidade lá pra se defender. E ele fica vendo vários conhecidos dele lá, sofrendo com isso. O que é um tanto quanto conflitante no argumento do Yamamoto de que ele mata os subordinados dele e nem liga pra eles. Ele se livra deles como se não valesse porcaria nenhuma. Não é a impressão que dá, e ele parece incomodado vendo os espíritos deles, ou os cadáveres, ou coloquem como quiserem. Uma coisa que eu não gostei é ele descrevendo O que foi que ele falou? Ele falou que o Rabá ficou meio... Pô, antes ele descartava os subordinados dele, agora ele tá preocupado, tipo, vendo eles como companheiros e tal. Não é exatamente o que o Yamamoto quer frisar pra ele? Exatamente o que o cara... Ele descreveu o que de fato deveria acontecer, né? O Yamamoto, ele tá tendo a oportunidade de finalmente falar com o Yamamoto que ele tava errado. Ele Tá me ouvindo, simplesmente galera? Agora? não deveria fazer isso. E outra coisa que, enquanto a live voltar, né, eu não falei. Teste. O fogo ofusca, amigo. É o fogo ofusca. O fogo Uma ofusca. boa interpretação de fato. Meu áudio tá cortando aqui ainda. Eu vou ajustar isso agora. Então, a gente tava falando, né? O Marco acabou de descrever exatamente tudo que tava estranho, né? O Will Rabá, antes que sacrificava um aliado, vou falar aqui pra minha live, né? Agora tá com
tipo, com dó dos companheiros, com tristeza pelos companheiros mortos, tá tudo esquisito, e ele parece sentir dor na hora de pisar na caveira dos companheiros, sendo que no passado ele subia no topo de um monte de corpo morto. É alguma coisa esquisita. O Marco realmente está correto nesse ponto. As habilidades não soa natural. Ele devia usar as coisas lá e acabar com essa luta. Até porque essa habilidade dele vai matar todo mundo na sua society. Tá evaporando a água do local. E o corpo humano tem muita água. Você tira a água toda do corpo humano, a pessoa morre. Sim, eles são humanos. Então ele devia acabar com a luta o mais rápido possível. É mais ou menos. Essa parte em Bleach é um pouco complicada mesmo, né? Como a alma e o corpo humano estão relacionados nesse sentido. O Marco usando o argumento cientificista pra society, sendo que, tipo, a sandália do Yamamoto tá lá. Acabou, né? Não foi de base. Queimada, não foi de base, sendo que o cara tava fazendo o chão virar magma, né? Exatamente. A pedra. Não, mas eu queria muito salientar. A gente sabe que era o Royd, né? A gente sabe que era o Royd. Mas todo o paralelo de flashback e presente que tem na cena do Yamamoto, junto com o Royd, com toda essa construção, cara. O Marco ter dito anteriormente assim, em vez de ele matar de uma vez, ele fica, cara, não sobe pra você um ódiozinho, não sobe pra você um ódiozinho, porque ele não entendeu o personagem. Eu tô acostumado com o leitor de Bleach, mano. O leitor de Bleach é assim mesmo. Você vai ver as interpretações da galera dos negócios, o Witch. Então, a gente tava falando, né? Então, o Marco acabou de descrever exatamente tudo que tava estranho, né? O Will Rabá, antes que sacrificava um aliado, vou falar aqui pra minha live, né? Agora tá com dó dos companheiros, com tristeza pelos companheiros mortos, tá tudo esquisito, e ele parece sentir dor na hora de pisar na caveira dos companheiros, sendo que no passado ele subia no topo de um monte de corpo morto. Tá alguma coisa esquisita. O Marco realmente está correto nesse ponto. Vindo as habilidades não soa natural. Ele devia usar as coisas lá e acabar com essa luta. Até porque essa habilidade dele vai matar todo mundo na sua society. Tá evaporando a água do local. E o corpo humano tem muita água. Você tira a água toda do corpo humano, a pessoa morre. Sim, eles são então humanos. Ele devia acabar com a luta mais... É mais ou menos. Essa parte em Bleach é um pouco complicada mesmo, né? Como a alma e o corpo humano estão relacionados nesse sentido. Cara, o Marco usando o argumento cientificista pra... sendo que, tipo, a sandália do Yamamoto acabou, né? Não foi... de base. Queimada, não foi de base, sendo que o cara tava fazendo o chão virar magma. Exatamente. Fundir a pedra. Não, mas eu queria muito salientar. A gente sabe que era o Royd, né? A gente sabe que era o Royd. Mas todo o paralelo de flashback e presente que tem na cena do Yamamoto, junto com o Royd, com toda essa construção, cara. O Marco ter dito anteriormente assim, em vez de ele matar de uma vez, ele fica, cara, não sobe pra você um ódiozinho, não sobe pra você. Cara, pior que não sobe, porque eu tô acostumado com o leitor de Bleach, mano. O leitor de Bleach é assim mesmo. Você vai ver as interpretações da galera dos negócios, o Ichigo ser tudo é ruim. Beleza, pode ter sido mal executado, mas quando você vê todos os conceitos que tem ali no meio, do Mitama, ou Mitama, né, do shintoísmo, quando você vê como tá tudo construído desde o início. Então eu tô acostumado com o leitor de Bleach, o nego fala, Bleach é superficial. Aí você pega para ler o primeiro arco, tem a cena lá que a Tatsuki tá incomodada, ela tá limitando os sentimentos dela, aí ela fala, eu não sei porque eu tô incomodada, mas na verdade eu sei, só não quero falar sobre isso, ela pensando. Aí aparece um casal de espíritos, ela fica puta com o casal de espíritos. Aí parece que é só tá incomodada porque agora ela vê espírito, e isso é esquisito. Mas ali porque que era um casal de espíritos? Aí conforme você lê a história de Bleach, principalmente a saga da volta da Soul Society, você percebe que existe um sentimento não resolvido da Tatsuki pelo Ichigo. Tem várias diquinhas sobre isso. E aí fala, não existe construção tipo, não existe nada que faça juntar o Ichigo e a Inoue. Sendo que desde o segundo capítulo já mostra como a Inoue tem uma sensação completamente diferente com o Ichigo. Tudo bem, o Ichigo é meio garoto de ensino médio, ele não percebe porra nenhuma. Só lá na saga dos Arrancas que começa a ter um desenvolvimento dos dois juntos mesmo, tudo bem. Mas aí o leitor médio de Bleach, ele lê, se diverte, que é bom,
mas ele esquece que existe um poema na frente de toda edição. E que aquilo significa alguma coisa. E que o Kubo adora brincar com poesia narrativa e visual. Às vezes ele é sutil demais, às vezes ele é sutil demais, eu concordo. Mas, porra, se tem um poema no início do mangá, aquilo ali te dá uma dica. Cara, essa obra aqui pode ter algumas sutilezas, mas o povo só By ignora. the way, aliás, ele pulou, né, o fim do episódio. Eu acho que ele não viu nenhum haiku que tem no final dele. Se ele não viu a cena do Yamamoto chegando, ele ignorou todos os haikus de Bleach. Todos. Já tá meio que evidente, né? Se ele não vê o pós-crédito. Não, é porque ele Marco, pulou o não haiku faça também. isso. E assim, alguns é são difíceis de fundamental, né? entender. Outros são difíceis de pegar a nuance do japonês. Por exemplo, o primeiro, ele começa com Ichi-ni-san, né? Tipo, Sim. E isso é uma parada diferente do japonês do que pra gente. Dá um sentido diferente. E alguma coisa se perde. Mas o fato de você saber que existe e te explicarem, você fala, caramba, que legal a construção. Então, assim, você tem que ter noção de algumas coisas que vão incrementar a obra pra mostrar o que o autor queria dizer ali. Eu não acho que a Shonen Jump é o melhor lugar pra fazer poesia. Mas o Kubo tá lá, ele se deu um jeito. E aí a gente tem isso aí. E eu, pessoalmente, gosto de dar um valor pro que o autor quer fazer. Eu não gosto de ler a obra subestimando o autor ou achando que ele é um incompetente. Eu quero considerar que o Oda é um gênio, que o Kishimoto, apesar dos erros, ele sabe o que tá fazendo em diversas partes da história, que dá pra emocionar, que o Kubo tá apresentando pra gente um monte de coisa ali que você precisa se esforçar pra ler, não porque aquilo vai atrapalhar a história se você não entender, mas porque é um detalhe que vai fazer você ter uma apreciação extra da história, tipo aquelas pinturas japonesas e chinesas que elas não têm muito detalhe, elas vão tipo se desaparecendo no quadro, tem um nome pra isso. As pinturas bem efêmeras assim, que pelo que eu vi, muitas vezes pra gerar a sensação de serenidade e também de você completar aquela imagem, tipo, você já viu isso? Tem muito disso em tatame. Já. Eu não lembro o nome. Tem um motivo, eu não sei o nome, mas eu sei que tem um motivo que é o Anatta, que é uma das principais simbologias do budismo, que é justamente esse valor mais efêmero, em busca da efemeridade. Tem um pensamento também de segmento que é Mono no Are, se você quiser pesquisar, que é em nome do que está aqui, eu ligo pro que já foi, sabe? É um sentimento de preciso pertencer a tudo porque eu não pertenço a nada. Uhum. Esse é o tipo de coisa que o ocidental não vai entender de primeira, porque é religião, é cultura, é mitologia, é sociedade, e a gente tá muito deslocado disso. Então, por isso que eu falo, o leitor médio de Bleach no Japão sempre amou Bleach de todo jeito. Teve problema? Teve. Reclamou. Mas Bleach continuou sendo um titã. Aqui no ocidente, o nego fica... Ué! Não ficou o Ichigo com a Rukia! Mas é o que eu digo, narrativo. Mas narrador, eu digo pra você, cara, tem muita obra brasileira que a galera não entende também, tem muita obra americana que a galera não entende também. É o que eu tô falando aqui do japonês, que é bem distante da gente nesse caso, né? Bem mais distante. E o povo fala com muita propriedade sobre uma coisa que claro. Eles não conseguem... Não tô falando nem do Marco aqui, não. Tô falando muitas vezes de quem faz um monte de crítica de Bleach. Nossa. Faz um monte de crítica de Bleach se achando o maior crítico de mangá que existe na cadeira gamer dele, sabe? Então, assim, eu tenho minha cadeira gamer aqui também, mas eu sou humilde de falar, cara, eu tenho muito que aprender. Esses caras aí são mestres. Ninguém publica na Shonen Jump igual maluco, sem saber fazer, sabe? Sem ter alguma habilidade interessante pra ser aprendida com ele. Então... Narrador da Play, homem. O mais rápido possível. Ao invés disso, ele começa a dar explicações sobre a habilidade dele. Padrão shonen. Isso tudo bem. Nem vem. Porque você pode imaginar que o pensamento foi um negócio muito rápido. A gente viu lá, escrevendo devagar, mas um pensamento longo pode ter sido feito em pouquíssimos segundos. Então tudo bem, ele pensa na explicação da habilidade. Shonen, mas ele começar a narrar todas as habilidades e tal, o que faz o Bankai dele, não, pô! Você pega, na verdade, quer surpreender o inimigo. Você não quer que ele saiba exatamente como funciona o seu Bankai. Não deveria, pelo menos. Literalmente soberba do cara, então, caralho. Exatamente. É o ponto. O Yamamoto está sendo arrogante o tempo todo. O tempo todo, durante a luta toda. Isso aí é muito, mas muito shounen. Aquele clichêzão do shounen. Inimigo ou aliado explicando a habilidade. Existe isso em shonen? De fato, existe. Em Bleach isso também teve a conotação de ser shonenzão? Também teve.
Mas tem mais coisa aí. E esse é o ponto. Com caramba, meu filho, você mata o inimigo, é isso que você faz. Você usa sua habilidade e acaba com ele o mais rápido possível. Não, pausa aí, por favor. Festival de pause. Não dá. Ai, meu Deus do céu. Oi. Olha, gente, vou ter que me ausentar aqui por um tempinho, tá? Eu vou fazendo entretenimento aqui, calma aí. Então, galera. Seguinte, vamos lembrar aqui também que aqui a gente tá falando da... Eu pessoalmente não posso falar pelo Igor, que o Igor está raivoso aí, mas eu estou falando sempre da ideia. Novamente, nada contra o Marcos, tá? Não quero também que ninguém xingue ele, nem nada do tipo. Mas existem alguns pontos que ele mostrou ter entendido. Ele mostrou que, de fato, a batalha estava muito fácil, que, de fato, o Yamamoto estava arrogante, que, de fato, o Yuraba estava se comportando de forma diferente. Tudo isso mostra que tem alguma coisa errada. Então, a arrogância dele, a construção do personagem como vilão naquela luta, o fato dele estar oprimindo, ele falou, o Yuraba está tentando sobreviver no meio da opressão do Yamamoto. O Yamamoto falar o golpe, além de ser o padrão shonen que você vai encontrar em todo lugar, aqui ainda mostra o dedo na ferida mesmo. É o dedo na ferida do Yamamoto mostrando quanto que o Yuraba é inferior, quanto que ele não consegue lidar com os problemas ali que o Yamamoto está propondo para ele. Sumier, deixa eu ver aqui se é Sumier. Não sei se é, mas talvez seja. Não, é isso aqui. Mais ou menos isso aqui mesmo. Depois eu tenho que pesquisar exatamente sobre isso. Mas eu acho que isso também tem algumas cenas de Vagabond que são bem assim. Mas, Lordinho, acho que ninguém comparou Vagabond com Bleach. Eu acho que tô falando que existem elementos comuns da cultura asiática que são muito distantes do que a gente conhece. Tipo esse sumiê, esse tipo de pintura que a gente falou, mais efêmera e tal, onde é muito comum encontrar por lá, e você vai encontrar referências e inspirações em obras. Por exemplo, Vagabond tem um pouco disso. Bleach, alguns pontos eu acho que tem algumas representações assim, porque esses caras são artistas, né? Os caras são artistas, então eles vão ter elementos artísticos do convívio deles, das curiosidades e vontades deles. Então bora lá. Da luta, explicando suas habilidades. Pelo amor de Deus, quem faz isso? Então isso é um aspecto de shonen que eu detesto. E Bleach tá assim. Mas lembra, quem explica poder normalmente, principalmente em cartoon americano, é o vilão. Ele explica o plano, ele explica por quê? Porque ele é arrogante. Aqui o Yamamoto, como eu falei, ele está personificando o vilão dessa luta. Seguindo basicamente a carta padrão aí do shonen nesse aspecto. Mas beleza. Segue a luta e o Yamamoto finalmente corta o outro ao meio lá. Quer dizer, não cortou exatamente ao meio, mas arrancou um bom pedaço. Tinha gente com medo de censura. Olha, eu acho que não tá censurado não, né? Isso aí é mais do que prova de qualquer coisa. Mas soa meio que fácil demais, né? Acabou essa parte, você fica meio, pô, eu esperava mais. Eu quero que fosse um adversário Tem algo mais estranho. complicado de derrotar. O Yamamoto tava não no entendeu supremacia a nada, luta né? inteira. E aí vem o Impressionante. twist. O cara começa a pedir desculpas, como se tivesse alguém acima dele. E aí você começa a bugar. Como assim? Não só você, o Yamamoto também tá bugando. E aí aparece o líder dos Quincy. Aquele lá era um cara que clonou ele. Só que só um elementozinho aqui que o cara comentou. O Mano Tong falou, narrador, você não acha que mesmo com a construção de cena tendo sido boa, o resultado para a pessoa que não ama Bleach foi simplesmente um diálogo longo do Yamamoto? Talvez a personificação do vilão por si só não agrade a pessoa que acha Bleach legal. É possível, cada um tem o seu gosto, né? O seu espectro de aproveitamento. Mas a gente não tá falando só disso. Tá falando de todo episódio, de como tudo foi construído da cena. Fora não só do episódio, que esse episódio é consequência de vários outros episódios. Então, inclusive de como Yamamoto se comporta durante a história inteira, sendo cabeça dura, não pedindo ajuda para humanos, sendo extremamente burocrático, ignorando qualquer senso de maleabilidade para seguir a lei idiota da Central 46, que foi manipulada pelo Aizen. Então ele representa a burocracia e a rigidez, e é exatamente por isso que ele perde essa batalha. Mas ok, eu acho que é frustrante a forma que o Roid é implementado, e também acho frustrante a forma que Yamamoto é derrotado. Eu faria de uma forma melhor. Inclusive, eu fiz um vídeo falando como eu faria diferente. Mas o que o anime fez deu um upgrade em relação ao mangá. Isso que a gente tá falando. Então, o que eu tô criticando a ideia que o Marcos tá falando aqui é em relação ao que ele tá comentando como problema, entendeu? No mangá, explicava a história desse cara.
Inclusive, eram dois irmãos que tinham as habilidades de clonar as habilidades alheias, e um deles, inclusive, conseguia clonar a aparência, as memórias, clonava tudo. E lembrança até. Mas não é tão forte quanto ela. O problema é que o Yamamoto acabou de gastar todas as habilidades dele, se achar pra caramba, contra um cara que não era grande coisa, no fim das contas. Então toda aquela luta que parecia épica e tal, fica parecendo... ele, na verdade, estava lutando contra um random. É isso, um Queen. O random solou o Zaraki, sem nem suar, né? Então, o famoso leitor de Bleach ignora todas as provas de power scaling, que eles mesmos reclamam que não tem, sabe? Tipo, igual você tá aí? Você tá vivo? Eu só tô afobado que a câmera parou de funcionar e aqui em casa o povo foi muito ignorante comigo. Ah, entendi. Não acontece, é foda. Mas é tipo, o leitor de mangá que adora fazer power scaling, o cara lê o mangá de Bleach, tem todas as dicas de power scaling lá, e aí o cara simplesmente fala que não tem nenhuma dica e que é horrível. E por isso o power scaling de Bleach não faz sentido. Você fica tipo, bruh. Quincy Random era o grande inimigo dele. Então você fica... A luta fora de tela, não importa a luta, ô Lordinho. O fato foi que o Zaraki foi solado sem o mínimo de esforço pelo Uroid. Esse é o ponto. Não é muito agradável a sensação, né? Você não precisa ter a luta, você simplesmente tem o fato da escala acontecendo. Isso acontece toda hora em One Piece, não em relação a lutas fora da tela, que também acontece demais em One Piece, inclusive, já tá enchendo o saco. Mas em relação a um personagem que é foda, tem medo de um outro personagem. Isso já faz uma escala de poder. Tipo, toda aquela luta perde o sentido. E, bom, o líder dos Quincy estava falando com o Aizen nesse meio tempo aí, enquanto ficou o outro substituindo ele. Tem ele falando com o Aizen no anime, enquanto no mangá não tem. Isso aí foi um extra do anime também. No mangá ele só diz que foi falar com o Aizen, mas não tem toda essa cena aí. Então, mais um extrazinho que colocaram. É engraçado que tiraram essa parte aí da explicação daquele cara que clona os outros, mas botaram essa cena do Aizen extra. O pessoal gosta muito do Aizen. É muito melhor, tá? Então... o flashback do Lloyd ali é um flashback de, tipo, remendo, de justificativa. De justificativa. Ele tá remendando o que aconteceu. Porque não teve a construção... O Kubo sabe que não teve a construção ideal pra fazer a cena que ele queria, porque não deu pra fazer, pô. Né, os motivos que ele teve na época. Por N motivos, N motivos. N motivos. Então, eu preferi muito mais ter cortado esse flashback, ter feito a luta ser mais poética ali, ajudou, né? E ter botado essa cena aí do Aizen. Não faz sentido darem prioridade a ele, com certeza, do que um random lá que já morreu. De qualquer forma, ele pediu pro Aizen se aliar... Lordinho, mas aí você tá querendo focar num negócio que não é o foco. Entendeu? Qual que é que o Lordinho... O Lordinho tá falando que... Eu comentei do Zaraki aqui, aí ele falou... Eu falei, cara, você só fez a escala de poder, não importa como é que foi a luta, importa que o Zaraki perdeu, e isso já cria a expectativa de poder do personagem. Aí ele falou, importa muito porque nem explicaram como foi. Isso tudo é artifício narrativo, daqueles bens clichês e preguiçosos. Tudo numa história é artifício narrativo, no caso, né? Toda uma história é um artifício narrativo, sabe? Infelizmente, nós não tivemos a luta. Obrigado pelo follow. Infelizmente, a gente não teve a luta em tela pra poder aproveitar, sendo que não há necessidade, porque o artifício narrativo era que ele era um personagem muito forte. Se você, por aventura... ver toda a luta do Ira falso com o Zaraki, você pode até perder semanticamente para a segunda luta, que seria com o Yamamoto, porque você já vai ter percebido que não era ele, sabe? Também tem esse então a lógica narrativa, ela precisava até mesmo de ser velada, aquele poder. Tudo bem que podia do nada aparecer uma criança segurando o Zaraki embaixo, poderia ser um idoso, poderia ser, sei lá, um vendedor de quitanda. Claramente é qualquer coisa, qualquer random que aparece e bota ele na mão. Tudo bem. Mas o recurso, o feitiço utilizado ali era para isso. Para justamente fazer o maior e tal. Ô Lorde, eu acho que você ficou incomodado que alguém no chat, ou aparentemente pronto, agora mais uma vez. Falou de Vagabond vou ter que sair, com Bleach. Aí, vai ter que sair de novo? De novo. Não, eu continuo a discussão aqui, não tem problema não. Eu acho que isso pode ter incomodado. Aí você ficou com raiva de Bleach, mano. Mas não, eu acho que Vagabond tá em outro nível em relação a vários outros aspectos. Mas existem certos aspectos que me agradam mais, às vezes, em Bleach, ou em One Piece, ou em qualquer outro mangá, ou quadrinho, tipo Watchmen e tal, que a gente leu em live dos apoiadores outro dia. Acho que toda obra tem elementos muito bons e elementos que deixam a desejar. Sim, cada um vai ter uma sensação. Eu acho que esse não é o problema. É tipo tá reclamando
da sua mão tá suja, quando a sua mão nem no seu corpo está, porque ela foi arrancada por um cachorro. Ah, não, minha mão tá toda cheia de sangue. Meu filho, sua mão nem tá mais no seu braço tá sangrando. Tipo, o problema não é a mão suja de sangue, o problema é que você tá sem braço, caralho, você vai morrer. Então, o problema da luta não é o Yhwach segurando o Zaraki. O que eu falei disso é porque tem muitas pessoas que se importam demais com power scaling, o que eu acho que existe um mérito até certo ponto, e depois eu acho que é punhetagem desnecessária, tipo quem quer fazer power scaling de obra diferente pra discutir e brigar de forma séria. Não na zoeira, mas de forma séria. Qual anime vai ganhar de qual, né? Qual personagem ganha de qual de animes diferentes. Tipo, tem canal com 1 milhão de inscritos na gringa que a vida do cara é fazer power scaling numérico de séries que não tem power scaling numérico. Entendeu? Então, tem gente que liga muito pra essas coisas. E aí, em todas as obras, elas pegam minuciosamente. Olha só, o Vegeta, neste quadro, franziu a sobrancelha. Logo, a gente pode ver que fulano tem um poder que está oprimindo o personagem e por isso podemos usar um multiplicador de 1,2% no poder dele e faz com que a transformação multiplique por 10 vezes. Então a gente pode supor que se o Vegeta fizer isso e aquilo, a gente tem um dado de... E a pessoa cria toda uma teoria digna de TCC esquizofrênico pra falar que o personagem é mais forte do que o outro por causa de um número que ela inventou ali através desse cálculo maluco. Mas quando você vai ver, porra, algumas dicas óbvias que acontecem em Bleach, e algumas às vezes mais fluídas, que não param a história pra botar a piroca na mesa e falar: eu sou foda pra caralho. Aí o povo simplesmente ignora. O que no caso, não tô falando que são vocês do chat nem nada. Tô falando que existem pessoas que brigam seriamente por isso. Eu acho muito bobo, sabe? Brigar por isso. Discutir, beleza, é legal. É tipo, é cabeça de fã. Fã gosta de discutir mesmo. Mas quando a pessoa briga de verdade por isso, eu acho esquisito. Mas pra mostrar a força do cara, não acha melhor mostrá-lo lutando? É mais convincente, cria um hype muito... Eu compreendo o que você tá falando, Lordin. E acho que em várias situações isso seria o ideal. Mas aqui foi igual o Igor falou. A luta contra o Zaraki não é mostrada exatamente pra não te mostrar que aquele personagem não é o verdadeiro Yhwach. E pra deixar todo o momento de estranheza durante a luta contra o Yamamoto. Ah, entendeu? Tá usando meu argumento agora? Não, o cara comentou sobre isso de novo, aí eu voltei no que você falou, que eu achei que realmente é muito interessante, porque não é só pra determinar o poder do personagem, é também pra não entregar o ouro, vamos dizer assim, né? Isso. Então, pode continuar? Uhum. Eita, pô. Ele e o Aizen. Uhum. Tá travando aí também? Você que tá dando pausa. Não tô não. Ele pediu pro Aizen se aliar a ele e o Aizen recusou. E agora parece que vai o Yamamoto lutar contra o rei de verdade. Agora deve vir aquela luta épica que muita gente tá esperando. E bom, não tem luta. Foi uma decepção de muita gente na época do mangá. E de novo no anime. Eu acho que muita gente esperava que eles fossem modificar um pouco, deixar o Yamamoto usar o Bankai dele por um tempo contra o Rei Quincy, aí depois podia roubar e tal. Ou não, ele derrotou. Pô, mas Marco, você falou que o personagem não pode nem dar chance pro oponente. Fez o negócio pra matar. Mas se o Yamamoto usasse o Bankai, a primeira coisa que o Rei Quincy tinha que fazer é roubar a Bankai dele imediatamente. Ó. Não dá pra deixar o Yamamoto usando a Bankai um pouquinho. Porra, aí complica. Tava o Yamamoto mesmo com o Yamamoto usando o Bankai dele. Seria legal também. E não afetaria o rumo da história. Ele pode roubar no finalzinho. No caso do Bankai. Mas por que ele deixa ele usar a Bankai até o finalzinho, pô? Você não gosta de lutas realistas? Aí você tá me complicando, Marco. Quero te defender. Quando ele já estiver muito fraco, ele fala que não pode roubar o Bankai dele porque tá muito forte. É um Bankai absurdo. Ele até fala que os outros não conseguiriam roubar. Exatamente por causa disso. Então ele podia muito bem usar de desculpa que tinha que enfraquecer muito o Yamamoto para conseguir roubar esse Bankai dele. Então ele ativaria o Bankai, os dois lutariam por um tempo, seria uma luta muito mais páreo a páreo. Ou então o Yamamoto sendo pressionado. Porque não ficaria aquele negócio, o cara venceu fácil porque roubou o Bankai do Yamamoto. Então aquela luta de climática pra caramba. Porque o inimigo nem luta os dois no potencial máximo. Nilmassi, pausa aí. Valeu, Nilmassi. Nilmassi distribuiu um bocado de presente aqui pra galera. Ô, louco, Nilmassi, aparece aqui também. Tô querendo presente também. Valeu aí. Grande auxiliar e ajudou muito aqui. Valeu.
Mas tem uma coisa aí que o Marco falou, que é o seguinte. Igual eu falei várias vezes, eu também acho que podia ser melhor em Ele vários tá aspectos. ele tá se contradizendo. Não só É, isso. Igual eu falei, no meu vídeo eu faço um final igual, mas com como esse final chega, eu faço um pouco diferente. E eu gostei muito da forma que eu fiz, achei que ficou interessante e tal. Mas aí a gente levanta um ponto. Que o Power System de Bleach, não importa o quanto você treine, você nunca vai ficar mais poderoso. Pra você ficar forte, você tem que meditar e ter autoconhecimento. Então, Isso, cara, isso. Ninguém sabe de. Meu Deus. não, eles literalmente falam na história que pra você treinar sua bancada você tem que meditar. Parece até o Não, Ikata meditando lá. a comunidade é muito burra, cara. Desculpa aí, desculpa. O Ikata tá puto agora. Então, quando você rouba a Bankai de uma pessoa, você lembra que a Bankai é parte da alma da pessoa. É uma representação ali da alma dela. A Shikai representa uma parte daquela alma e a Bankai representa o verdadeiro eu daquele personagem. Então, quando você rouba a Bankai de alguém, você está roubando a alma de alguém. Não é roubando uma técnica. Você não pegou a espada do cara e vai usar a espada contra ele. Você sugou a alma da pessoa e tirou parte da alma da pessoa daquele corpo. Por isso que o Hitsugaya fica em choque, gritando pela Ryunimaru. Por isso que o Byakuya começa a ficar ansioso, com medo e meio que sem vontade de lutar. E por isso que Yamamoto fica catatônico. A alma dele foi roubada. Não existe mais sentido dentro daquele corpo. Ele não tem mais propósito. A moral dele foi por isso que o Ichigo conseguiu não ter a alma roubada. Porque ele é um desalmado. Adeus, graças a Deus. Ele é diferenciado. Mas aí, eu acho que isso é um pouco daquela sutileza de poesia que a gente tava falando, que talvez a Shonen Jump não fosse o melhor lugar. Mas eu não acho que é ruim. Eu acho que várias coisas da luta podiam ser incrementadas. Mas essa parte dos personagens perderem a Bankai e ficarem em choque, podia ter deixado um pouco mais explícitos em algum ponto? Podia. Mas o fucking Kubo, porra, o cara é artista, é poeta, porra, 1001 anos aí de arte no bolso, aí complica às vezes também pra gente. Mas tá lá. E se você para pra discutir, conversar e pensar um pouquinho, dá pra chegar nessa conclusão e você fala, caralho, que interpretação legal. O que eu acho que é uma das coisas que ele gosta de fazer com Bleach, que não é muito bem recebida pela comunidade ocidental. O máximo deles é basicamente um anulando uma habilidade do outro. E aí vencendo assim, aí você fica... Não anula a habilidade. Selar e roubar são coisas diferentes em qualquer lugar, mas em Bleach principalmente. Selar é não deixar a alma do cara sair. Eu vou falar tudo isso no meu vídeo. Selar é não deixar a alma do cara sair nesse aspecto. Roubar. O cara não assistiu, pô. É roubar a alma. O cara não assistiu, falam, pô. Marco, mas é guerra. No caso, tô repetindo muito isso. Gente, é óbvio que numa guerra meio que vale tudo. Mas o ponto é que eu tô assistindo, eu quero me entreter. Não é divertido ver uma das pessoas pegar e anular a habilidade da outra, que deixaria ela mais forte, só pra ganhar assim. Aí você tá dizendo que, se o cara ficar mais forte, eu não consigo ganhar, então eu vou anular essa habilidade. Aí você tá dizendo que você é fraco. Dessa impressão. Então, pra... Você é fraco, Igor? Sou desalmado. Não dá essa impressão, eu acho que devia deixar o Yamamoto usar a habilidade dele, o potencial máximo dele aí, os dois terem uma luta épica realmente, aí inventa uma luta original. Eles já botaram umas lutinhas originais aí, aqui ali. Pausa. Inventa. Eu não quero o roteiro. Sabe, ele não tá pedindo nenhuma lógica por trás, assim. Ele não quer em concatenação filosófica, teosófica. Ele não quer isso. Inventa. É um pedido claro de uma pessoa que não tá nem aí pra semântica das coisas. Ele quer uma lutinha que não significa nada e que depois invente um motivo plausível pra que tenha um impedimento único. Porque ele não liga. Eu acho engraçado que se tivesse isso, as pessoas iam reclamar que teve um momento nada a ver na história que não faz sentido porque o Yahaba deveria roubar a Bankai do Yamamoto imediatamente assim que ele usasse. Sempre tem algum defeito pra apontar, sabe? É impressionante. Ele se contradisse umas 4 vezes aí. Nesse momento chave também. Ele disse que, poxa, como é que o Yamamoto vai usar o poder? Fica explicando, aí o cara vai e rouba ele. Não, mas não devia ter deixado. Ai, sei lá, é grande marco em Tox Anime, né? Expandir algumas. Então o que custa? Botar aí uns 3 minutos só, não precisa botar tanto tempo. Bota só animação fluida mesmo, aquela sequência pra ficar memorável dos dois caindo na pancada aí, com Yamamoto no potencial máximo dele. Pausa de novo. Depois de usar o Bankai dele por tempo demais. Tá pausando, peraí. Foi. É só o take que eu quero dizer, ó. Muito mais memorável é a mensagem que se passa do que uma animaçãozinha bonita, tá, Marco? Pode pausar. Máximo dele.
Até que ele fica enfraquecido depois de usar o Bankai dele por tempo demais, ou então vai matar todo mundo na sua society, então ele desiste de usar o Bankai dele também, pode ser uma opção. Tá todo mundo no limite lá, morrendo, tirando o inimigo dele, e aí ele para de usar. E aí o cara se aproveita disso e rouba a habilidade antes, o Bankai dele, quando ele tá indo desativar. É uma possibilidade também. É o que eu falei, tinha várias formas de você manter o roteiro, você não perder a linha pra onde vai a história, e ao mesmo tempo deixar muito mais interessante esse clímax, porque assim é só o anticlímax total. O Yamamoto, no fim das contas, se achou todo e tal, fez todo aquele negócio de poderoso, e aí tudo aquilo que ele fez, aquele discurso todo, se achando, era pro random. Exatamente! É o ponto! É o ponto! O cara se achou e se fudeu. Não só isso, né? Mas essa é a parte superficial. Tem toda a construção durante a história inteira do Yamamoto, que a gente falou, representando burocracia, rigidez, a não evolução, né? Ele é um Shinigami. Não, ironicamente, ele representa Uramanji, tá? Uramanji, explique pra gente o que é Uramanji, Goy. Tá na hora de ter conhecimento. Uramanji não é a que eu uso, tá ok? Ih, caralho, Eu uso Goy, não posso botar isso na tela não, porra. Caralho, tá querendo me fuder? Não pesquisa, cara. Porra, a primeira coisa que fui pesquisar, aí, caralho, já me Não, fudi cara, agora. não, velho, não. Ó, não é a que eu uso. A que eu uso é o Motemandi, que é a da benevolência. A Uramandi é a da inteligência, é do conhecimento austéreo, inflexível. Ele Conhecimento é aquele. inflexível. Isso, é um conhecimento austéreo, assim, sabe? Aquele que é intransigente, a força. Não existe. Não é que não exista a verdade. Ela que a gente tenta tanger pra chegar no máximo dela. Mas não é que ela não existe, está lá. É a Uramandi. Ele seria a representação disso. Ele é o fogo, sabe? E o fogo também É, representa isso? é muito. Sim. É foda, cara. Aí, Tem um monte de coisa budista em Bleach, tipo, quase ninguém sabe, ou deve saber, não sei, que os reinos de Bleach são baseados no ciclo do Sansara, né? Então, tem isso aí que você tá falando. as repetições de Bleach, né? Então, é foda que tem muita coisa. Por isso que eu tô falando, cara, faz logo um vídeo de Bleach, explica tudo isso aí, explica Bleach através aí da religião, dos simbolismos orientais, porque a comunidade tá precisando e eu também gostaria muito. Que pedido, cara. Eu faço, cara. Mas o povo aqui da minha live tá falando só de Tokyo Revengers. A diferença dos nossos chats é muito grande, cara. Meu chat tá rindo pra caralho, mas ninguém comentou Tokyo Revengers. Agora o povo aí já virou marginal no seu chat, pô. Só fã de Tokyo Revengers no seu chat. Era pra um Quincy random. Então ele fica parecendo um palhaço na situação toda. E aí chega o rei dos Quincy, rouba o Bankai dele, quando ele ativa de novo, e mata ele. E você fica lá, só isso? É sério? Vai terminar assim? Já não... Eu pessoalmente não fiquei assim, quando eu li pela primeira vez. Eu fiquei frustrado com a luta, tipo, porra, não, Yamamoto é foda, ele não pode morrer. Mas eu não fiquei, como que eu posso dizer? Eu achei que podia ser melhor, obviamente, mas eu não terminei a luta, eu não terminei a luta assim. Eu terminei, tipo, a luta, caralho, não acredito, culpa, seu filho da puta. Isso aqui podia ser melhor e tal, mas, cara, eu não acredito que o Yamamoto deu esse vacilo. Eu fiquei assim, quando li. Entendeu? Eu não fiquei, você pode ficar puto porque não gostou, ou ficar hypado porque gostou, mas acho que apático, de tipo, é difícil. Não, isso aí eu também acho difícil. Não basta essa luta dos outros, que foi extremamente anticlimática também, vem a maior luta e anticlimática de novo. E é mais anticlimática ainda. Mas que droga! O que é climático pra esse animal? Nossa, calma, Igor. A ideia, ataque a ideia, não a pessoa. O que é climático pra esse mentecapto, cara? A ideia, é anticlimático. Ele não sabe nem o que é climático. Ataque a ideia, não a pessoa, Igor. Vamos manter a postura aqui. Pra esse animal que está a rogar em nome de Marco Abreu, cuja o pseudônimo é o mesmo. Marco Abreu, do Intox Anime. Infelizmente, ele não tem nenhum pseudônimo além do nome dele. Né? Mas é impressionante, pô. O que é climático pra ele? O que é climático pra ele é imagenzinha bonita? Pelo visto? Porque ele reclamou que toda a construção narrativa, necessariamente até a construção de enredo, que o coitado do Yamamoto ficou colocando na cara, mitando em cima do clone, né? Toda aquela construção de 16 minutos sonando, cara, comentando como ele estava errado, como ele errou, por que eles mereciam ter sido erradicados, sabe? Coisas pesadíssimas. Ele nem comentou isso. Ele não tá nem aí pra isso. Fala um monte de
Vamos falar no idioma dos jovens, né? Falar um monte de farpas durante a luta. Farpa, ele tem vários takes. Vários takes. Ele não ligou pra isso. Ele foi anticlimático porque o golpe foi avassalador, né? Deu um golpe só e acabou. Beleza, tudo bem, eu falei também que eu fui frustrado. Mas o que é clima pra esse cara? O que é clima pra esse cara? O que é clima? Imagem bonita, pelo visto. A forma que ele dissertou durante esses 10 minutos provou pra mim que ele liga pra imagenzinha bonita. Porque ele falou tudo certo, na real, né? Porque ele falou tudo que a gente comentou, só que a conclusão que ele chegou foi completamente diferente. Ele que deu o counter na gente, né? Exatamente. Ele que deu o anticlímax pra gente. Muita gente tinha esperança que essa luta fosse ficar mais interessante, não fosse ficar tão desse jeito, mas claramente não modificaram isso. E desperdício. Não, mano. Como eu falei, era muito fácil Desperdício eu não acho não, cara. Não acho não. isso aí de amplificar essa luta aí depois que chega o Rey Quincy pra valer e deixar mais legal. Se fosse difícil, uma modificação aí fosse afetar muito a história, não fosse funcionar mais, fizesse isso, beleza. Mas o que eu propus aqui não afetaria em nada. Deixar o Yamamoto ali usando o Bankai dele. Não afetaria em nada, não. O cara deixar o outro usar a Bankai pra depois inventar uma coisa do nada. Vai contra o próprio ensinamento do Marco Abreu falando que não pode explicar o poder e não pode deixar o oponente ficar usando o poder à toa. Tem que acabar com ele imediatamente. Nem dentro da própria lógica que ele colocou faz sentido, e muito menos na de Bleach, né? Dele de novo. Enfim. Com a desculpa de que ele ainda não consegue assimilar porque é poderoso demais e tinha que enfraquecer o Yamamoto mais antes. Seria perfeito, porque bate exatamente com uma coisa que ele falou ali. Pior que se ele tentasse roubar e não conseguisse de primeira, eu ia gostar. Pior que eu ia dar um... Tipo, eu consigo ver isso na cabeça do fã, entendeu? Dá pra entender um valorzinho nessa parte. Ele tentar não conseguir, lutar um pouquinho a mais, roubar de verdade, conseguir roubar. Você quer um bom paralelo? Meruem e Netero. O Meruem tava sendo solado, né? Só que aí o Meruem ele falou, vou tirar o principal dele, que é a reza. Plim, acabou. Meio que, vamos colocar aqui o Yu errar falso, né? Ele, na verdade, o verdadeiro, né? Ele deixou a arrogância ofuscar o próprio Yamamoto. E nisso ele deu o ataque de oportunidade, roubou a alma dele e assim finalizou. Sim. O Meruem, ele deixou fazer toda aquela reza pra saber qual era o significado, qual era os costumes, e tirou a perna dele e disse, eu quero que isso finalize. O cara continuou rezando, ele foi lá e tirou o braço. Na visão de um ser que acabou de nascer, ele de fato pensava que o rezar era oriundo de um ritual, sendo que o Meruem foi lá, sendo que o Netero foi lá e provou pra ele que é pelo coração, que ele não sabia. Aí teve um twist dentro do twist, sabe? E isso poderia ser possível também agora, sabe? Ele rouba a alma assim, meu amigo, minha alma não é só isso, sabe? Pode ser, sabe? Não, veja bem, minha alma... Você realmente acha que roubar uma Bankai também é roubar a alma de um Elder como eu, sabe? O quê? Dá pra ver uma cena foda assim mesmo. Você consegue ver isso, né? Que tem como fazer esse twist em cima do próprio twist, assim? Teria como. Mas, assim, o Kubo teria um bom tempo aí pra poder dizer por quê, né? É porque caralho, tem que ter uma explicação. Assim, rule of cool também, né? O Yamamoto podia porque ele era foda. Mas aí quando você ia falar, olha só, Bleach não tem lógica. O Yamamoto consegue bloquear o roubo da Bankai, consegue continuar lutando mesmo com a Bankai roubada, mas os outros não. Ué, que lixo. Aí o Bleach não tem lógica nenhuma. Aí não. Eu tô comentando aqui que o Kubo poderia muito bem justificar o porquê depois, mas teria, né? Porque não pode só assumir como marco aí. Não, ele rouba depois porque ele rouba. Não ataque a candidato, por favor, a compostura. Ataco sim. Ataco sim. Marco, pseudônimo Marco Abreu, infelizmente também é o mesmo nome do cara, né? Que é Marco Abreu. O povo falou, podia usar um Hadouken e tal. Sim, galera, mas o ponto é que quando você rouba a Bankai, você rouba a alma da pessoa. Quando você rouba a alma da pessoa, a pessoa fica em estado de choque, incapaz de agir. Roubaram algo mais importante do que o corpo, do que os pensamentos. Roubaram a essência dela. Por isso que todo Shinigami fica bugado da cabeça quando rouba a Bankai. Até ele se estabilizar de novo é difícil pra caralho. Que os outros nem aguentavam o Bankai dele por ser poderoso demais. Então podia dizer que o Rey Quincy também não aguentava. Ele tinha que enfraquecer mais o Yamamoto, deixar ele usar o Bankai dele por um tempo, pra depois, quando ele estivesse mais fraco, pegar o Bankai. E aí com isso prolongaria a luta e teria uma luta de verdade entre os dois. Mas não.
O cara chega lá, você pegou e ficou lutando contra o Randall, é basicamente isso. E aí pega e mata ele e hit kill. Triste! Ou decepcionante. Decepcionante combina mais do que triste. Poxa, eu esperava realmente que fossem melhorar essa parte. Pô, mas aí também ele pode estar se frustrando com a própria imaginação dele, né? Tá. Porque em nenhum momento falaram que iam mudar o que acontece no arco. Eles falaram que iam adicionar algumas coisas. O quanto eles vão adicionar a gente não sabe. Aí isso abre espaço pra especulação. Ah, a luta do Yamamoto vai durar 3 episódios, sabe? Fã de Shingeki be like, né? Não, vamos mudar sim o final, pô. Confia. Eu não gostava dela no original. Na verdade, muita gente não gostava, já que no vídeo que eu fiz do episódio passado, eu vi vários comentando sobre isso, que queriam melhorias nessa luta aí do Yamamoto contra o Rei Quincy, mas não teve. Foi. Eu não vi nenhuma pessoa que acompanha a Bleach desgostando dessa luta. Na minha bolha, pelo menos. Pode existir outras bolhas. E fã de Bleach é uma raça, né, que gosta de reclamar. Então, obviamente, vai ter gente assim, de fato. Mas, por exemplo, o Lordinho está bolado com a luta até o momento. Ele falou, luta chata, fato. Tudo bem, cada um tem a sua percepção específica e tudo mais. Normal. Opiniões são opiniões. Cada um, né, percorreu um caminho diferente para chegar nessa conclusão. Mas, supondo que sempre tem gente reclamando, a quantidade de feedback positivo que eu recebi foi muito maior. Todo mundo curtindo pra caramba. Foi. Basicamente quase a mesma coisa do mangá. Mas ficou bem. O Marco tem birra com Bleach por causa do final. Porque ele shippava Ichigo e Hulk, é coisa que nunca existiu. E aí por isso a obra é um lixo, todo o resto. Eu tenho certeza que 70% do ódio dele é isso. Não, muita gente tem ódio por causa disso mesmo. O Marco, ele tá foca bonito, demais. teve de animação, só faltou o roteiro melhorar essa parte que eu comentei. Só faltou eu entender o roteiro, né, O CG, alguns reclamaram dele, que tirou um pouco da imersão da cena. Eu fiquei incomodado com o 3D do esqueleto, não vou negar não. Eu até entendo, mas eu não achei ruim. Ô louco, bicho! Tava se misturando razoavelmente com o 2D ali. E tava numa cena que não tinha grande movimento também, o que acaba afetando menos. Então, honestamente, na parte que usaram, não achei que foi um problema a computação gráfica aí, foi só nessas caveiras mesmo. E isso, eu tinha que falar disso antes de acabar esse vídeo, porque, pelo amor de Deus, olha o nome dessa habilidade. É pra rir. Tipo, o autor criou isso aí pra você ficar rindo, porque, pelo amor de Deus, eu tenho... Vou considerar piada, Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vai, diga. No budismo, Aí eu começo isso aí é tão comum, cara. Essas palavras gigantes, né? Enorme. Olha, enorme. Havapai Buda Manasaka Sutra. O próprio Tathagata é um nome enorme também, mas é pequeno, né? Tem uns nomes assim... Eu tô estudando agora um Ubotorvahi Narajnaka. Eu não tô nem brincando, não inventei não, pô. Ubotorvahajaí. Não é nada disso. É difícil, cara. É difícil, pô. É normal. Tem esses nomes gigantescos assim, é difícil, cara. Tenho pena do dublador, que teve que falar esse negócio gigante aí. Tentem falar esse negócio inteiro umas 5 vezes, sem errar. Ou sem morder a língua, porque, pelo amor de Deus, que nome de habilidade é essa? Que é isso? É uma sopa de letrinhas gigante o negócio. E eu não consegui levar a sério. Quando ele fala o nome da habilidade, eu só fico... Tá de sacanagem. Não é possível, tipo... Curiosamente, conforme os Shinigamis têm mais conexão com a sua própria alma, com os seus mangás... Jugin! Quê? O Jugin, aquele Rakugou que tem um nome gigantesco. Jugin, Você nunca viu? Isso é light novel, por acaso? Nunca ouviu esse Rakugou, cara? Não. Cara, é muito bom, velho. É realmente um nome, assim, uma página do nome de um bicho, assim. É tipo... Vem cá, pneumotor microscópico cariótico. Vem cá, meu filho. Vem cá, pneumotor microscópico cariótico. Eu tô falando com você, sabe? Jugin. Mas, ó, em Bleach, conforme você tem a sua alma, né, bem descoberta por você mesmo, autoconhecimento e tal, você, curiosamente, né, começa a ter alguns nomes e composições de liberação que representam, de forma bem temática, os personagens em relação aos seus próprios poderes. Por exemplo, o Yamamoto, ele é um cara muito velho, e ele representa tudo isso que a gente já conversou. Ele tem 4 habilidades diferentes da Bankai. E você pode ver alguns nomes, coisas, as paradas até, né, tipo, como eu posso dizer?
não é que seja mitológico, mas são quase que arcaicos, né? São palavras, né, estranhas, arcaicas. O Kyoraku e o Kitaki, eles têm, especificamente o Kyoraku, a Bankai dele também tem 4 etapas. E, é uma peça de teatro, é tipo Kisho Tenketsu, só que tem outro nome que ele usa lá. E a liberação da espada dele também é um poema. Então e é grande, né? É muito grande, são muitas palavras, palavras longas. Então eu acho que ainda existe algum tipo de estética, algum detalhe temático que existe dentro disso e a gente ainda não pega, porque a gente está muito distante do contexto deles, pelo menos eu, por exemplo. Então. Isso não pode ser real, olha o nome, olha o tamanho desse negócio. Ah, Deus. Então tá, né? E bom, agora aguardar o próximo episódio, o protagonista finalmente vai voltar das caras. E comentem a opinião de vocês também, o que acharam dessa luta? Gostaram como foi feito, seguindo o original certinho? Ou como eu preferi um... Sim, Lordinho, é baseado em tetragrama mesmo disso. Isso aí é até a ponto de, às vezes, tensão entre algumas pessoas. Enfim, acabou-se o vídeo. Vale dizer que esse tetragrama geralmente é utilizado porque também é conversado com o trigramas, né? Não sei se você sabe, mas os trigramas, que são o fundamento do Feng Shui, por exemplo, do Feng Shui também. É o que tem aquele nas pensamento... aventuras do Jack Chan? Putz, cara, tem, né? Mas é o Yin Yang, sabe? Cara, são 8 trigramas, só que se você é de um lado ou do outro, você fica com 4. Se você é Yin ou você é Yang, você fica com 4. Olha aí. Não é só porque o 4, assim, eu fiz uma quíntupla porque eu quis, fiz uma tríade porque eu quis, aí fiz uma tétrade porque faz sentido. Entendeu? Tem muita coisa aí que quando você para pra ver, você vai encontrar muito detalhe interessante. Você começar a estudar as paradas, você fica tipo, caralho, que foda. Aí o cara falou que em alemão também é meio assim. Meio assim o quê? Tipo, a composição da palavra, o quê? Enfim. É o vídeo do A etimologia alemã também é bem parecida. Entendi. Com o que você falou. Então, assim, esse foi o vídeo do Marco, galera. Tomei um react de 1 hora pra vocês, basicamente. Comentando tudo. Eu discordo do Marco em vários pontos. Eu acho que ele pode achar tudo isso. Mas eu achei que o problema nem foi a opinião. Eu acho que a forma que ele expressou essa opinião deixou a desejar pra determinar aí certinho o que ele achou, o que ele não achou e tudo mais. Eu acho que é um problema comum com o Marco, que eu me padeço aí dele, né? Que eu acho que ele se expressa mal muitas vezes e as pessoas usam isso de maldade contra ele e eu acho errado. Tipo na treta que falava que ele era homofóbico porque ele falou que pra ele não, pô, aquele fumante era igual robô. Que ele não sabe... Que sacanagem com o cara também, que ele não queria robô perto dele. Não, fumante era igual homossexual e ele não queria fumante perto dele. E que homossexual era tipo robô. Aí eu fiquei tipo, que porra é essa que você tá falando? Não, que é ridículo. O cara manda um fumante. Eu não quero. Você pode fumar, mas não perto de mim. Homossexual, eu não quero fumante perto de mim. Cara, é o distorção completa do que o cara falou, tá ligado? Ele pode ter falado bizarro. Brecha. Ele deu brecha. Mas não foi o que ele disse, tá ligado? É ridículo. Não, de minha parte, mais uma vez, o Marco tem péssimas justificativas pra algo que tá evidente na própria visão dele. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele não entende. Muitas das vezes a gente tava concordando assim, não, sim, é exatamente isso. Aí o cara, que ruim. Porque sim, mais uma vez, ele não tem boas conclusões. Ele pode até ter uma boa observação, mas ele não entende. Ele morre na praia. Então, mais uma vez, em Tox Marco, Dead by Daylight, amigo. Queriam muito que eu assistisse esse vídeo, já tinha até pedido. Então por isso que você comentou lá, falei, bora. E é isso, assim, eu só fico incomodado. Eu fico preocupado que tem muitas pessoas que seguem criador de conteúdo sem pensar. Igual o povo aqui. Galera, vocês podem discordar de mim. O Lordinho discordou de mim o tempo todo aí. E a gente continua conversando na moral. Existem diferentes pontos de vista. E existe gosto também. Tem coisas que um gosta, tem coisas que o outro não gosta, é normal. Só que a galera tende, às vezes, tipo, ainda mais povo mais jovem e de youtubers tão grandes assim, que tem muita credibilidade ou influência,
O cara falou que não gostou do episódio, vai vir um monte de gente copiando exatamente o mesmo argumento. Tudo bem ter a mesma opinião, mas a pessoa vai copiar o mesmo argumento, porque ela foi muito influenciada. Isso me deixa tipo, não, galera. Tipo, você pode achar legal parte dos argumentos. Narrador. Eu posso chamar de Pedro ou é narrador? Pode, não vontade. sei qual é. Pedro, cara, porque isso é um paradoxo, pô. Sabe, você acabou de dar a mensagem, gente, não levem todas as opiniões que vocês escutam a sério. A pessoa concorda. Ela acabou entrando no paradoxo, sabe? Ela acabou de concordar com o que você disse, questione sempre. Verdade, Então, verdade. Isso aí, narrador. verdade, pô, é pra questionar sempre. Não, cara, peraí. Isso cabe muito mais à índole da pessoa, sabe? É muito sedutor você assumir a opinião de alguém que, em tese, tem credibilidade no que tá falando. É muito sedutor e muitas das vezes tá tudo bem você fazer isso. O problema é você julgar por isso e assumir isso, sabe? Você pode ter essa opinião e sempre ter aquele braço aberto para as outras opiniões, para quem disserta oposto a você, para quem não está concordando com você ou outras visões, né? Não necessariamente concordando ou discordando, mas outras visões. O comentário que se faz não é necessariamente assim, galera, questionem tudo, meu, concordo. Aí, tipo, o cara não tá questionando o que você acabou de dizer. Então, o lance é você ter a humildade de estar aberto às coisas, sabe? Hashtag humilde. Esse aí é o segredo da vida, tem que postar no Instagram, porque senão você não fica. Aí você posta a fotinha também, hashtag humilde, agachado assim, de costas no espelho. Sim, sim. Tem que ter. Então, cara, muito bom aí saber ter um pouco do seu compartilhamento aí de etimologias e referências das mais diversas áreas da cultura asiática. Estou esperando o vídeo de Bleach. Você vai se tornar o mais novo defensor de Bleach da comunidade brasileira. Ai. Eu já estou botando este título em você. Que é isso, cara. Então, estou esperando. Se você fazer vídeo falando mal, você está fudido que eu vou mandar minha comunidade te cobrar. Acabou pra mim. Então, mas não, cara, sério, eu gosto muito desse seu conhecimento, acho muito bacana. Acho que a galera às vezes pega no seu pé à toa também, assim como pega no pé de muita gente à toa. E eu sempre gosto, igual você falou, gosto de estar aberto a aprender e escutar diversos pontos de vista, porque eu acho que eu posso aprender, nem que seja refletindo sobre como eu discordo ou sobre, né, algum outro aspecto, porque vai me fazer pensar e pensar é sempre bom, sempre bom. Então, tamo junto, mano. Qualquer coisa aí, só chamar. Não, ótimo. Eu recentemente estou ainda estou mesmo, né? Nesse negócio de Chainsaw Man. Eu sempre que posso comento abertamente que a adaptação não está me agradando. E eu digo até mesmo ruim, como a adaptação está sendo ruim, pecaminosa aqui, pecaminosa ali. E as pessoas assim fazem pensando que eu estou achando o anime horroroso. Não, eu não estou achando o anime horroroso. Eu estou falando que é uma adaptação ruim. É aquela tentação, sabe, de você querer extrapolar qualquer opinião que seja. Mas Twitter, né, mano? Eu sou uma pessoa muito afortunada de disfemismos. Anotação. Disfemismo, você sabe o que é? Você sabe o que é? Infelizmente, sou ignorante. Ótimo. Não tem eufemismo? Sim. O oposto disso é disfemismo. Disfemismo é, meu irmão, tu é um imbecil. Achei que era tipo. Na verdade, você não deixa você sutil, é bobo. você deixa o mais grosso possível, né? Você deixa o mais hiperbolado possível. É isso que eu falava. Você faz um hipérbole. E eu faço disso. Meu animal, sei lá o quê. Porque eu não tenho problema com isso. Porque pra mim é um disfemismo. Mas pra algumas pessoas é como se só existisse a verdade e o eufemismo, né? Não existe outro lado, assim, sabe? Quando eu xingo alguém ou quando eu comento assim, se o Marco do nada quiser falar comigo, eu tô de braço aberto completamente. Eu não tenho nenhuma atroz, assim, pra dizer que não vou conversar com ele. Não existe esse valor. Só tem um youtuber que faz isso comigo que eu não vou falar quem é. E, tipo, tá tudo bem. Pra mim. Eu acho ele muito engraçado, cara. Eu acho ele muito engraçado. Eu gostaria de dar um rolê um dia com ele pra ver como é que é. Pode ser. Mas pra mim, assim, eu não tenho problema nenhum, sabe? Na minha visão, eu tô sendo super condizente. Eu faria isso com qualquer um, porque eu não faria com ele também, né? Ele sempre ficou na dele, eu nunca vi ele arranjando treta, tipo, com pessoas e tal. Já tá melhor do que muita gente, na verdade. Então, com pessoas eu também. Com pessoas eu acho que ele não fez mesmo, não. Então, assim. Mas aí. Marcos, sua opinião foi criminosa. Vou ter que chamar a polícia pra você.
E prepara que a galera de Village vai te cobrar até você, através de tortura, falar que o episódio 6 foi o melhor episódio que você já viu na sua vida. Ok, Marco? Tá aí a mensagem. Anotado. Anota aí. Então. Anotado. Mas enfim, gente, também queria me despedir a live aqui. 2h30 de live. Infelizmente não vou estar disponível amanhã. E eu queria até adiantar a tier list de mangás para hoje, mas a minha câmera sumiu, morreu. E só poderia fechar e abrir a live de novo. E eu vou aproveitar que 2h30 já é um bom horário mesmo. Eu vou gente continuar, tá, finalizar a live. galera? Eu tô aqui. Já, igual, manda o povo pra cá, porque a gente vai ver outros vídeos e vai falar mal. Cara, se eu disser a você,